Então nós vamos tentar entender um pouco melhor, neste panorama, entender melhor o panorama em que nós estamos inseridos. Para isso, nós convidamos para conversar com vocês o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes. Professor, bom dia. Acho que o senhor já estava nos ouvindo, nós estávamos lembrando aqui daquele apagão, né, racionamento de energia elétrica em 2001. Agora, mais recentemente, em 2014, especialmente em São Paulo, mas em outros estados também, houve racionamento, embora não confirmado, de água, né? Boa parte da população não tinha água, alguns 24 horas, outros durante o período noturno. O senhor acha que nessa crise aqui, que dizem a pior em 90 anos, pior do que 2001, pior do que 2014, nós vamos escapar de algo semelhante ao que aconteceu nesses dois períodos, no que diz respeito a fornecimento de água e fornecimento de energia elétrica também, professor? Bom dia, Rafael, bom dia, Luciana, bom dia, Roberto, e a todos que nos acompanham. Eu acredito que o termo racionamento ele não faça parte do vocabulário hoje utilizado pelo governo para a gestão da crise, principalmente pelo fato de que esse é um termo muito mal recebido pela população, especialmente num período pré-eleitoral, e o governo ele tem instrumentos hoje para melhor gerir essa crise. Não que os efeitos sejam agradáveis ou sejam mais suaves, mas ele pode contar, num primeiro momento, como vocês já mencionaram, com um aumento de tarifa, que deve ocorrer entre hoje e amanhã, pode ser um aumento na bandeira vermelha patamar 2, pode ser uma criação de uma nova bandeira, né, uma bandeira vermelha patamar 3 ou algo similar. Ato contínuo, ele deve negociar, e me parece que já está negociando com as indústrias eletrointensivas, aquelas indústrias que consomem mais energia, para que elas façam remanejamento dos turnos produtivos para o período da madrugada, aonde o governo ele tem melhores condições de atender a demanda dessas empresas, e isso para as indústrias é plenamente possível porque há um controle horário do consumo. Diferente do que ocorre com o consumidor normal, onde a operadora ela não sabe se a gente consumiu de noite, de madrugada ou de manhã, nas indústrias isso é feito, então fica muito mais fácil controlar. É claro que as indústrias que remanejarem turnos produtivos para a madrugada vão querer algum tipo de compensação e devem entrar aí em negociação com o governo. É só um aviso adicional que, nesse caso, os setores administrativos eles vão continuar trabalhando em horário normal. Seria um remanejamento dos turnos produtivos que são os mais intensivos no consumo de energia. Depois o governo ele passa a acompanhar de perto, né, a situação dos reservatórios, a possibilidade de atendimento à demanda, e caso isso não seja equalizável, né, ou seja, ele não consiga atender plenamente a demanda, ele deve lançar mão de um novo instrumento tarifário, que é, por exemplo, especificar uma meta de consumo para cada residência com base na sua média de consumo e, caso você consuma acima dessa meta, você será penalizado pagando uma tarifa ainda maior. Ou seja, não haverá, provavelmente, uma redução como um rodízio, por exemplo, um racionamento, algo do tipo. Isso só será implementado em última situação. E em relação ao apagão, como o sistema é interligado, o governo ele tem autonomia, né, uma razoável autonomia, o operador nacional do sistema, para concentrar a carga em áreas mais industrializadas, evitando que possíveis apagões ocorram nessas áreas, o que poderia prejudicar a economia, poderia prejudicar a retomada do crescimento econômico. Então, em bases gerais, são essas as medidas que o governo deve tomar daqui até o final do ano. Racionamento, rodízio, algo do tipo, só em última situação. Professor, me parece, me corrija se eu estiver errada, que a ideia de aumentar o valor da conta de luz é exatamente para desestimular o consumo. E lá em 2001 também tinha essa ideia de desestimular o consumo e reduzir, a meta era reduzir em 20%, nós comentamos aqui, o consumo de energia. Eu lhe pergunto, o que nos diferencia então dessa situação agora, depois de tudo que o senhor narrou, e qual é a nossa meta nesse momento? Qual deve ser a nossa meta?
Bom, eu vou começar pelo final. Nossa meta é economizar energia o máximo possível, porque efetivamente a situação ela é pior do que em 2001. O que nos diferencia hoje é que o sistema ele tem mais flexibilidade. Naquela época nós éramos altamente dependentes da geração hidroelétrica. Hoje nós temos geração eólica e geração termoelétrica e o sistema está bem interligado, então isso confere maior flexibilidade na gestão da crise. Em termos práticos, o que acontecia naquela época é, se a pessoa ultrapassasse o limite especificado, ela poderia... Bom, primeiro ela tinha que reduzir em 20% o consumo abaixo da média. Caso ela não conseguisse fazer isso, ela poderia ser multada ou até mesmo ter a sua energia cortada, coisa que não se apresenta nesse momento. Ou seja, o governo ele vai fazer uma gestão de tal forma a evitar esse tipo de problema para o consumidor. Sim, professor, agora a Roberta Russo falando. Queria saber a sua avaliação sobre o pronunciamento que foi feito ontem pelo próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que falou sobre o país estar passando por esse momento de crise hídrica e pediu um uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. Essa comunicação é eficaz para o consumidor entender o que pode acontecer também com a conta e com essa crise pelos próximos meses? Bom, eu acredito que ele poderia ter sido mais objetivo, mas nós não descartamos o envolvimento da população nessas políticas de redução de consumo, políticas voluntárias, né, práticas voluntárias, porque isso já aconteceu, por exemplo, com a água aqui em São Paulo. Nós saímos da crise hídrica com a população economizando entre 12% e 13%, a economia é essa que se mantém até hoje, né? A crise terminou em 2016, ou seja, 5 anos depois, o pessoal continua economizando. Mas eu acredito que seria necessário uma campanha mais intensiva, um esclarecimento contínuo, ou seja, reforçar a necessidade de que essas ações elas sejam empreendidas, né, no âmbito doméstico, no comércio, nas indústrias, para que efetivamente a gente não caia na situação de ter uma tarifa ainda maior, exatamente para coibir o consumo. Ele fala da gente evitar as consequências, e a consequência imediata seria essa: uma majoração, né, um maior valor da tarifa de energia elétrica, que já está num patamar bastante elevado. Como foi adiantado, isso deve ainda aumentar entre hoje e amanhã. Então, economizando energia, nós teríamos uma redução dessas medidas prognosticadas para o futuro e que podem onerar ainda mais a conta de energia elétrica de cada um de nós. Professor, nós fizemos no passado recente, por questões ambientais, sobretudo questões ambientais, a opção pelos fios d'água para abastecerem as hidrelétricas, né, que ainda são a nossa principal matriz energética, em detrimento de alagamentos maiores para a construção de reservatórios que poderiam armazenar mais água em períodos de alguma seca. Foi a decisão correta? Havia como compatibilizar a preservação do meio ambiente com a construção de reservatórios maiores? Veja, Colombo, a construção de hidrelétricas no formato tradicional, ou seja, quando você tem um alagamento, a formação de uma grande represa, isso sempre gera impacto ambiental, e esses impactos ambientais, eles são considerados isso desde da década de 80, quando essas grandes usinas elas começaram a ser construídas. No entanto, nós temos soluções para abrir mão da construção de grandes usinas, que é um investimento maior em energia eólica. A energia eólica ela vem crescendo substancialmente, e eu acredito que nos próximos 10 anos ela venha a se equiparar à geração termoelétrica. Então nós temos alternativas sustentáveis. E aí o modelo ele começa a se constituir de uma maneira diferente, porque o operador nacional do sistema, tendo a opção efetiva da geração eólica, ele pode reservar algumas grandes usinas para manter o nível elevado permanentemente, trabalhando com essas usinas como se elas fossem grandes baterias para o sistema. Ou seja, diante de uma eventual incapacidade do sistema eólico atender às demandas, essas usinas elas entrariam em operação contínua, né, durante um período. E outras usinas manteriam o uso normal. Então, há uma forma de redesenhar o sistema para que ele se torne mais resiliente, mais sustentável, sem a necessidade da criação de grandes obras
obras. Uma usina hidrelétrica, independente dela ser a fio d'água ou com um grande reservatório, ela demora muitos anos para ser construída, né, desde o seu planejamento até a sua conclusão, coisas assim de 15 a 20 anos. E as plantas eólicas, elas são rapidamente construídas e obviamente, precisam ser integradas à rede de distribuição, mas isso a um prazo e a um custo muito menor do que a geração hidroelétrica tradicional ou a fio d'água. Tá certo. Professor Pedro Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista aqui no Novo Dia. Uma ótima terça-feira para você. Um bom dia a todos. Obrigado, professor. Obrigada, professor.